Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Falo eu, Vera Galante, de Brasília, o Rogério de São Paulo. Tudo bem, Rogério? Oi, Vera, tudo bem? Olá, pessoal que Tudo. assiste a gente. Pois é, hoje nós temos uma novidade. Nós temos um novo background, um pano de fundo aqui para o nosso Empower Connection. Não anunciamos semana passada, porque ainda estava sendo confeccionado. Nós gostamos, nós queremos o feedback de vocês. Falando em feedback, também gostaríamos de... Não, só para registrar, né, Vera? Hoje é o 10º programa episódio da terceira temporada do Empower Connection. Estamos gravando na quinta-feira, dia 7, mas vai para o ar na sexta-feira, dia 8 de manhã. Exato. E você que ainda não é assinante do nosso canal, por favor, assine o nosso canal, deixa lá, ative o sininho, deixa lá o seu like, comente, e a gente quer interagir com vocês. Nós vamos começar com o assunto do momento, né? Assim, da grande novidade, a sucessão presidencial, que eu acho que tomou agora tomou a imprensa, o noticiário e a nossa vida, né? Vamos começar, Rogério? Você quer começar com algum destaque? É só fazer uma retrospectiva aí rápida. Essa semana saíram 3 pesquisas novas, né? Foram as primeiras pesquisas feitas aí após a desistência, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, do Sérgio Moro, né? Mas dessas 3 pesquisas novas que saíram, só 2 tiveram tempo de tirar o nome dele da lista de candidatos, né? Então, assim, na verdade, a gente percebeu que as intenções de voto do Bolsonaro cresceram um pouquinho, foram as que mais cresceram, mas já vinha uma tendência de crescimento, né? O Ciro Gomes também cresceu um pouquinho, o Lula andou de lado, e acho que os outros candidatos da terceira via também cresceram pouca coisa. Então, na verdade, não houve assim grandes mudanças em relação ao cenário que a gente já tinha antes, né? A diferença do Bolsonaro para o Lula ainda é uma diferença de 2, na pesquisa estimulada aí acima de 2 dígitos, né? Mas essa distância está encolhendo, né? E a terceira via continua naquele impasse, né? Não tem ainda um nome competitivo, tem muitas negociações sendo feitas, né, Vera? Pois é, os partidos União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania se juntaram e prometeram lançar um nome, quer dizer, isso aí vai ter brigas, choros e ranger de dente, vai ser um nome, uma candidatura única no dia 18 de maio. Vamos ver quem será. O interessante é que vimos agora a Simone Tebet aparecendo um pouco mais, o MDB apoiando a candidatura dela um pouco mais, e ela mencionando conversa com o Eduardo Leite. Ela não mencionou a conversa que ela teve com o Sérgio Moro. Então, até ela já tirou o Sérgio Moro das possibilidades. Quer dizer, isso não quer dizer muita coisa, ele pode voltar. Muito difícil, porque o próprio União Brasil já falou que ele não tem chance, que ele pode ser o candidato a deputado federal. O União Brasil vai sugerir o Bivar, né? Como um possível nome, mas não deve ter apoio. Mas nessa altura tudo pode acontecer. Os nomes desse campo, né, desse grupo aí de partidos que está negociando essa chapa única, né, são a Simone Tebet, o Eduardo Leite, o João Dória e o Luciano Bivar, talvez o Sérgio Moro. Quer dizer, não teria muitos outros nomes desses 5, né? Não. Teriam que ser indicados os 2, né? Um para presidente e outro para vice, né? Mas me chamou a atenção que esse prazo que eles deram aí, Vera, que é para anunciar a chapa única, que é 18 de maio, se eu não me engano, alguns dias antes do prazo para a formação de federações partidárias, né? Então, na verdade, pode ser até que não só formem uma chapa unificada, né, como também esses partidos todos aí acabem formando uma federação, né, que teria, nesse momento, aí também mais de 100
deputados na Câmara, né? Então seria também já o início de uma base aliada, enfim, com um eventual governo, né? Mas ainda está tudo muito no Exato. começo, né? De concreto não tem nada. Foram reuniões entre os presidentes desses partidos, mas quem garante que eles vão conseguir convencer os seus filiados, né? Certo. E o que nós vimos também agora, assim, o que nós estamos vendo é o Bolsonaro com um escândalo em casa, no MEC, batendo na porta dele, porque os dois pastores foram indicação do Bolsonaro, assim, para serem recebidos do MEC. E eles andaram lá com muita desenvoltura. Nós vemos cada vez mais a atuação deles, qual foi o nível da atuação. Eles tinham como se tivessem cargos. Mas, estranhamente, isso não arranha muito a popularidade do presidente. Quer dizer, ele consegue ser meio refratário a essas coisas, né? Assim, o Lula era o presidente Teflon, ele é também um pouco de Teflon. Vamos ver, não vamos. Uma das evidências que mais me chamou a atenção, Vera, nessas pesquisas que foram divulgadas essa semana, é uma que procurou avaliar como que o eleitorado percebe esses dois principais candidatos, não é? Não necessariamente como eles são na vida real, mas como eles são percebidos pelos eleitores, né? O Bolsonaro é percebido como mais honesto do que o Lula, não é? Mas o Lula é percebido como alguém que faz mais pelos pobres do que o Bolsonaro, né? Então, aí já tem talvez até um início de agenda de campanha dos dois. Quer dizer, o Lula vai defender, já tem defendido, né, a elevação do padrão de vida das camadas mais pobres da população, e o Bolsonaro tem falado que o Lula e o PT são desonestos, são ladrões, etc. E ele é o único capaz de evitar... Ele diminuiu a corrupção no governo, né? Ele fala que ele diminuiu, agora tem muito pouco. Ele não fala mais que não tem. Ele fala que tem muito pouco, mas que foi ele que conseguiu diminuir. Sim, sim. Agora, é interessante também a mídia, né? Focando nesses dois candidatos e por exemplo, agora com o ex-presidente Lula falando sobre aborto, né? Que ele era favorável. Então, já soltaram isso como se fosse uma grande coisa. Ele perde o voto dos evangélicos, ele já voltou atrás. Não, eu pessoalmente sou contra, mas é um problema, tarará, saiu pela tangente. Bolsonaro não fala mais contra a vacina, mas também não fala a favor, também não dá para mudar. Eu acho que ele vai acabar sendo favorável, mas tem que deixar morrer um tempo. Ele não fala mais sobre vacina e a mídia fica em cima. Nós temos a obrigação, nós, público ou eleitores, a obrigação de ler e filtrar o que é eleitoreiro, o que não é. Por exemplo, agora a volta à bandeira verde, né, da conta de luz. Se isso é eleitoreiro ou se isso é fato? Nós temos que aprender a julgar agora e ver como é que isso nos afeta e o que vai ser a consequência no futuro. Então, a gente tem que prestar muita atenção para poder absorver só aquilo que realmente é fato e nos afeta, né? Eu queria falar um pouquinho, Vera, também sobre o fim aí da chamada janela partidária, né, que foi esse período sim, você prometeu, foi agora disso, vamos lá. Que é esse período aí previsto na lei, né, de um mês para que os deputados mudem de partido sem perder o mandato, né? E os números que a Câmara dos Deputados divulgou mostraram que 67 deputados mudaram de partido nesse período aí de 30 dias da janela, né? Então, foram 13% dos deputados. Eu vi até que alguns sites deram uma mancada, que eles falaram que foram 134 deputados que mudaram de partido. Não, foram 134 trocas.
mas cada deputado que muda de partido, né, ele sai de um e entra em outro. Então, é por isso que alguns veículos se confundiram aí e contaram 2 vezes a mesma mudança, né? Mas foram 67 deputados que mudaram. Os maiores beneficiados, pela ordem, o PL, o partido do Bolsonaro, ganhou 32 deputados, o Republicanos, também é um partido ligado aí ao governo, ganhou 13, e o PSD, do Gilberto Kassab, ganhou 10 deputados nessa janela. E os maiores prejudicados foram a União Brasil, né, que praticamente também aí perdeu toda a sua ala bolsonarista, né, foram 34 deputados a menos, o PSB, do Geraldo Alckmin, que perdeu 6 deputados, e o PTB, do Roberto Jefferson, que perdeu 5. Né? O que me chama a atenção, Vera, eu fiz aqui uma continha de padaria. Quantos deputados agora tem no Congresso os partidos que estão apoiando aí a candidatura do Bolsonaro? 170. Os partidos que estão apoiando o Lula, 78. Ciro Gomes, 19 deputados. Esse grupo aí, Dória, barra Leite, barra Simone Tebet, barra Moro, 111 deputados. Né? E 46, que é a bancada do PSD, do Kassab, que a gente não sabe para que lado que vai. Né? Ou se é que vai para algum lado. Né? Então, isso aí já mostra também um pouco como é que está o apoio, né, no Congresso aos diferentes pré-candidatos. Né? Bolsonaro tem uma vantagem enorme. Ele partiria de uma base de apoio maior do que a de qualquer outro nome. Né? Inclusive do Lula, que está à frente dele nas pesquisas. Né? E o PT, o interessante, que foi um que não mudou. Não saiu e não entrou ninguém. Né? Continuou com 54 deputados, se não me engano. Teve acho que saiu um deputado, entraram 3 ou 4, foi uma mudança assim, bem discreta. Continua do mesmo tamanho. Então, o PL do Bolsonaro é o maior partido na Câmara, né? Ele é maior agora do que o PSL ficou depois da eleição de 2018. E o PT é a segunda maior bancada, mas aí tem uns 20 deputados a menos do que o PL. Né? Eu queria falar uma coisinha interessante que aconteceu hoje nos Estados Unidos. A gente está acompanhando, quer dizer, mais ou menos, a sabatina da então nomeada Ketanji Brown Jackson como ministra da Suprema Corte Americana. Ela hoje foi aprovada. Ela foi aprovada. A Câmara está dividida, 50-50, né? Quer dizer, a comissão está 50-50 do Senado, desculpa, e ela foi aprovada por 53 votos. Quer dizer, 3 republicanos votaram a favor dela, o que é um grande feito, porque agora a divisão tanto que a vice-presidente Kamala Harris foi para presidir a sessão e ela daria o voto de Minerva, mas o voto dela não foi necessário. Então, só uma curiosidade, o vice-presidente americano é sempre o presidente do Senado e pode votar, com direito a voto. Então, mas geralmente só votam em caso de empate. Bom, as curiosidades. Ela vai ser mais uma mulher, eram 3, agora vão ser 4 mulheres num plenário de 9 ministros, né, ou justices. Então, serão 5 homens e 4 mulheres. Isso será a primeira vez na história americana. Ela também é a primeira mulher negra. Já tem mais 2 mulheres lá, mas acontece que ela é a primeira negra. Já teve o Thurgood Marshall, que foi um ministro há muitos e muitos anos. Depois o Clarence Thomas, que está lá, que foi o primeiro homem negro depois do Thurgood Marshall. E agora é ela a primeira negra americana. Ela tem 50 anos, é nova. A Suprema Corte vai ser jovem, não vai ter, quer dizer, jovem para os padrões americanos, não vai ter nenhum ministro com mais de 75 anos. Então, é uma composição que vai durar muito tempo. É interessante ver
essas curiosidades, porque muda, apesar de não mudar quem é conservador, quem é liberal, ela entra na vaga de um liberal, mas muda um pouco, muda muito a cara da Suprema Corte americana. Então, eu acho que vale a pena a gente observar. Ela só vai tomar posse agora no verão americano, quando sairá o que ela vai substituir, que agora me foge o nome. É interessante a gente ver como é que vai se comportar o tribunal depois da posse dela, né? Acho que vai mudar bem a cara. Deixa eu falar uma coisinha a mais também, Vera, rapidinho. Essa semana, só para um destaque aí no Congresso, né, teve um esforço concentrado aí no Senado Federal. Eles não conseguiram votar a reforma tributária, de novo, foi adiada, mas o Senado aprovou aí a indicação, né, de várias autoridades que haviam sido nomeadas para cargos no Banco Central, em agências reguladoras, diplomatas, embaixadores do Brasil, né, em outros países. Então, foi uma quantidade bem grande aí de votações para aprovar esses nomes. E a Câmara dos Deputados, o destaque foi aquele PL lá que combate as fake news, né, que foi levado ao plenário ontem, um pedido para ser tramitado em regime de urgência, e não foi aprovado o regime de urgência, né? O governo atuou contra, acho que as empresas, as big techs também eram contra o projeto, então, provavelmente isso significa que a eleição desse ano ainda não vai ter um marco regulatório para combater as fake news, né? Pois é. Então, todo mundo tem licença para mentir, por enquanto. Vamos ver. Vamos entrar no destaque já para a semana que vem, Rogério? Vamos. Eu já vou dar logo o meu, Vera, que é a questão lá da nova diretoria da Petrobras, né? Aqueles nomes que o presidente Bolsonaro havia indicado na semana passada, os dois, nenhum dos dois foi para frente, né, por razões diferentes, o Adriano Pires e o Rodolfo Landim, e essa semana o governo anunciou aí novos nomes para a presidência da Petrobras, que é o José Mauro Coelho, e o presidente do Conselho de Administração, que é o Márcio Weber. Ambos são ligados ao setor aí, e a votação na semana que vem, no dia 13, que é quarta-feira da semana que vem, vai ter a Assembleia Geral da Petrobras, que pode aprovar essas duas novas indicações aí. E lembrando que a gente está falando aí da questão do preço dos combustíveis, né? Então vamos ver como que eles vão se posicionar em relação a esse tema. Pois é, esse é um bom destaque. Agora eu quero destacar outra coisa. Sexta-feira é a Sexta-feira da Paixão, o dia que vai ao ar o nosso Empower Connection normalmente. Dessa vez não irá, nós vamos tirar o feriado da Semana Santa também. Mas na sexta-feira seguinte, que eu me esqueci o dia agora, nós estaremos de volta. 22. Dia 22. Então, estaremos de volta novamente, se vocês aprovarem com o mesmo cenário, senão a gente volta ao cenário anterior. Tá bom? Eu acho que é só por enquanto. Rogério, você tem alguma coisa? Não, é só isso, Vera. Bom feriado aí, até o dia 22. Pessoal. Até o dia 22. Bom feriado a todos. Não se esqueçam de assinar nosso canal e de interagir conosco. Um abraço a todos. Tchau, tchau.